Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui de novo, canal Rascunho DVD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesse instante, nesse momento, estaremos gravando aí a aula de número 2. Estamos no terceiro trimestre das aulas da Escola Bíblica Dominical, nossas lições da CPAD, né? Estaremos gravando a segunda aula do terceiro trimestre. O tema geral da nossa lição é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Livro comentado pelo pastor teólogo, muito bom por sinal. Gosto das elucidações e do compêndio de conhecimento que o mesmo possui. Pastor Douglas Batista, né? Deus abençoe a vida dele, deu todos os nossos diretores da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, né? E nessa oportunidade estamos estudando sobre as anomalias que existem nessa sociedade odierna, né? Quero aproveitar o ensejo, fazer aqui algumas indicações de material, tá certo? Gostaria de indicar esse livro, A Verdade Absoluta, um prefácio de Philip Johnson, escrito por Nancy Pearce. Também esse aqui, E Agora Como Viveremos, também da nossa CPAD, esse primeiro que, Verdade Absoluta da CPAD, né? E esse aqui, E Agora Como Viveremos, de Charles Colson e Nancy Pearce. Esse material aqui é excelente, não pode faltar para esses assuntos, né? Fundamentos inabaláveis, da editora Vida, muito interessante, de Norman Geisler e Peter Bocchino, né? Peter Bocchino. Outro material interessante, gostaria para essa lição especificamente, esse livro, Pecados Intocáveis, entendeu? De Jerry Bridges e da editora Vida Nova, né? Esse material aqui é indispensável para esse assunto também, né? Da editora Thomas Nelson, de John Stott, um cristão em uma sociedade não cristã. O cristão em uma sociedade não cristã. Outro material que você não pode faltar, além da revista, você tem que ter o livro de apoio, vai lhe ajudar bastante. O comentarista, ele traz bastante assunto interessante, além da lição no livro. E também, para te ajudar, você pode adquirir também um livro de Timothy Keller, Fé na Era do Ceticismo. Fé na Era do Ceticismo, como a razão explica Deus. São materiais indispensáveis para o mestre que queira preparar uma boa aula, uma aula coesa, né? E assim sucessivamente. Com certeza será de grande alvitre e grande proveito para a sua igreja, para a classe que você ministra, para você propriamente dito, né? E assim sucessivamente. Isto posto, vamos dar continuidade na nossa aula. Nós estaremos estudando sobre a deturpação da doutrina do pecado. Falando em doutrina do pecado, eu estou com um livro na casa, já na editora Eclésia, né? Para sair esse livro aqui, ele está ainda no escopo grosso, um livro sobre a martiologia, onde eu escrevi em parceria com o meu amigo teólogo Manuel Monteiro, né? Tá aqui esse material, é um material nosso, está na editora para sair, certo? É um livro de martiologia, onde estamos expondo aqui algumas situações com respeito a essa temática, ok? Mas nessa lição, a deturpação da doutrina bíblica do pecado vem na sequência do assunto do primeira lição, certo? Nesse contexto, nós vamos estar aprendendo no tópico de número 1. Nós vamos observar aqui leitura bíblica em classe, diga-se de passagem, está em Romanos capítulo 3, verso 9 a 20, né? Romanos capítulo 3, verso 9 a 20, também é um assunto que há alguns meses estou trabalhando na congregação onde pastoreio, né?
Congrego aqui, para os que não sabem, congrego aqui em Guarulhos, no setor 19, Assembleia de Deus Ministério do Belém, pastoreada pelo nosso presidente, nosso pastor, nosso nobre e muito digno pastor José Wellington Costa Júnior, não é? E assim sucessivamente estamos aqui para cooperar no que tange ao conhecimento e ao entendimento da Palavra de Deus por meio da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Reconheço sim que sou um eterno aprendiz, mas o que eu puder cooperar para o desenvolvimento dos nossos irmãos e para o conhecimento acadêmico, bíblico, teológico, eu estou sempre à disposição, aprendendo sempre como um eterno aprendiz, e com esses compêndios de conhecimento que temos no nosso país, nós vamos crescendo juntos, né? Aprendendo debaixo das mãos de Deus, crendo na graça e na misericórdia do Senhor. O primeiro tópico da nossa lição está escrito: o ensino bíblico da natureza pecaminosa. O subtópico de número 1 traz a definição do pecado, né? O tópico de número 2, subtópico, aliás, do número 2, do tópico 1 é a universalidade do pecado. No tópico de número 3, todas as teologias modernas, a teologia do pecado social, o subtópico. O subtópico 2 diz a teologia da libertação, e o subtópico 3 é liberalismo teológico. O tópico número 3 nos fala assim, a normalização do pecado. Um outro artigo que eu gostaria de indicar aos irmãos é um artigo de um teólogo, de um professor norte-americano, e ele Peter Menig, ele diz assim no seu artigo, o título do artigo é Que fim levou o pecado? Aliás, é Carl Menig, não é Peter, não. Ele fala que fim levou o pecado. Esse é um livro, ele é um psiquiatra, e ele escreveu dentro disso. Ele aponta que parece que o pecado sumiu, as palavras, que aquilo que se apontava sumiu. Até mesmo a palavra pecado parece ter sumido dentre nós. Acostumava-se orgulhosamente, ser orgulhoso e tal. Ele apresentava-se sempre, mas era uma palavra forte, sinistra e séria para muita gente. Então, o pecado se relativizaram a palavra pecado. Daí essa lição que o pastor Douglas trouxe. Recomendo também que lê o livro Ethos dele, um livro que ele escreveu interessante, vem dentro desse mesmo bojo, dessa mesma situação, desse mesmo comentário, texto, por exemplo, o doutor ele afirma que não cursou um período na América, por exemplo, eles estavam num dia de oração, Dia Nacional de Oração, e na última menção do termo pecado, teve um presidente em 1953, e que disse, as suas palavras vieram emprestado do chamado Nacional de Oração, e quem era o presidente num período era Abraham Lincoln, Portanto, ele argumentou oficialmente, como a nação deixamos de pecar uns 20 anos, E aí ele fecha dizendo, a palavra do pecado sumiu. Daí ele escreveu um artigo, dentro disso. Eu achei esse artigo e fiz aqui uma tradução básica, e ele, dentro de um artigo, dentro do mesmo artigo, ele colocou assim, como eu, pecador, certo? Então dizia-se que ele chega à conclusão de que parece que o pecado sumiu do vocabulário do povo, Na verdade, não é só nem a palavra pecado, essa relativização vem trazendo os prejuízos escabrosos para a sociedade, ok? Vamos para a lição propriamente dita. A leitura bíblica em classe nos aponta assim, pois que somos nós excelentes? Pois que somos nós excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, tantos estão debaixo do pecado, como também está escrito, não há um justo nenhum sequer.
Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram juntamente, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros como para derramar sangue, e seus caminhos a destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque da lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei era um holofote, não é? O texto áureo da nossa lição nos diz assim: por isso nenhuma carne está justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, versículo de número 20, não é? Então, dentro dessa proposta bíblica, essa deturpação da doutrina do pecado, o pecado, a hamartiologia é uma doutrina. No canal Rascunho Teológico eu coloquei uma matéria, até no canal Rascunho da EBD também, eu coloquei esse assunto, né? Onde estou dando uma introdução sobre a hamartiologia. Mas dentro desse contexto todo, nós vamos ver vários segmentos, vários pensamentos totalmente que deturpam isso aí. Na lição, tem aqui a definição da palavra pecado, né? Na lição, temos a definição da palavra pecado. Dentre outros dicionários que possuímos, né? Dicionários teológicos e alguns outros materiais que aqui possuímos, nós vamos observar que essa definição que o comentarista traz aqui é muito contundente, né? E ele fala assim: dentre todos os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chata, cuja raiz significa errar o alvo, em Gênesis capítulo 4, verso 7, né? Então, o seu correspondente grego é hamartia, né? Então, o hamartia é o mesmo que chata, ou chata, no hebraico, né? E assim sucessivamente. Então, no grego vem essa questão de hamartia, que possui a conotação de erro moral. Assim também a Bíblia define o pecado como a transgressão da lei. A palavra, ela abrange aí não apenas errar o alvo, mas também deliberadamente acertar o alvo errado, ou seja, acertar o alvo que não era para acertar, né? Então, dentro da definição etimológica, a palavra chatá, quer dizer errar o alvo, também tem um significado de ofender, pecar, induzir ao pecador a praticar o pecado e livrar do pecado. É usado também no sentido não moral e não religioso, né? Para indicar a simples ideia de errar ou falhar, né? Em nenhuma tarefa ou empreendimento. Aparece cerca de 522 vezes no Antigo Testamento, com o significado principal, 522 vezes, o significado principal de errar o alvo. Né? Temos algumas referências, essas referências eu coloquei no canal Rascunho Teológico, aí no vídeo que eu havia, na aula que eu havia gravado, a semana que eu gravei, a semana passada, tá certo? Outro significado, outro adjetivo que significa mal, é o adjetivo ra, R-A, que aparece cerca de 444 vezes no Antigo Testamento. Então, aqui é só o pecado no Antigo Testamento, não é? Então, isso pode significar 10 ou mais variações no sentido de mal, né? Nós temos também algumas referências, né? De onde que eu tirei isso? Qual é a fonte disso? A fonte é essa Bíblia aqui, a Bíblia da CPAD, para mim é uma das melhores Bíblias que a CPAD já lançou, Bíblia palavra-chave, não é? Ela é interessante, uma Bíblia necessária para essas demandas, né? E assim sucessivamente. Então, quando vamos ver
essa palavra. E aqui eu até coloquei a página, né? A página 1632, ou seja, 1632 dessa Bíblia que eu apresentei agora, a palavra-chave. Uma Bíblia muito interessante, acredito que todos os estudiosos precisam ter esta Bíblia. Outra palavra é a palavra pechá. A ideia básica desse verbo indica rebelar-se. Também o assume o significado de transgredir, revoltar-se, pecar, né? E assim sucessivamente. Outra palavra interessante que precisamos saber é o substantivo masculino, que esse substantivo quer dizer avon, que significa iniquidade. Também assume o significado de mal, de culpado, pecado, transgressor, e também ele transgride e também é a punição. Trabalha dentro dessa questão. Essa palavra tem um sentido de consciente, um sentido de pecado consciente. Ela aponta para a palavra avon aponta para um pecado consciente. Você faz consciente, né? É uma atuação própria da volição humana, um desejo deliberado de pecar e assim sucessivamente. Outra palavra citando aqui é shagag. Shagag significa errar. É uma ideia aqui no sentido de que a lei implica ou implicava que as pessoas tivessem responsabilidade em conhecê-la e praticá-la. Errar ou desviar-se do seu cumprimento acirraria aí a consequência ao transgressor, né? Outro verbo interessante também é o verbo racham, que significa culpado perante Deus. Também tem o significado de fazer o mal. E na maioria dos usos dessa palavra, ela está dentro de uma ocorrência dos rituais realizados pelo tabernáculo no templo levítico, né? Esse verbo é usado para descrever aí o resultado do pecado, isto é, a culpa perante Deus, e algumas referências propostas que eu tenho aqui também, tá certo? Outra palavra ainda no Antigo Testamento é racha, que significa ímpio, culpado, errado, da ideia de perverso ou de impiedade, ou de ímpio, né? Oposto da justiça, que significa errar a moral, né? O significado dela. Outra palavra é tarra, que significa vaguear, extraviar, errar, vagar, desviar-se, vacilar ou cambalear. O pecado é um erro em que a pessoa deliberadamente afasta dos propósitos certos do alvo. O significado dessa palavra repousa na ideia de vaguear. Pessoas que andam vagueando, um dia está, outro dia não está, não tem firmeza, e isso é mais aplicado para essa palavra, essa frase, né? Esse verbo, aliás, esse verbo ele é aplicado mais a quem está vagueando, né? E no Novo Testamento nós temos o hamartia, já no grego temos kokos, temos peneros, temos asdeb, né? Temos enochios, temos adikia, temos anomos, temos também parabates, temos agnel, temos planaio, temos paraptoma, temos quiripocrisis e assim sucessivamente, tá? Vamos para a aula propriamente dita, só citando aqui a questão dos verbos que apontam para o pecado, ok? Então, vamos lá. No segundo subtópico, nós temos aqui a universalidade do pecado, né? O pecado, o ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito, conforme está escrito em Eclesiastes, aliás, capítulo 7, verso 29, né? E é dotado de um livre-arbítrio, conforme está escrito no capítulo 2, verso 16 e 17 de Gênesis. Então, o pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nasceram em pecado. Portanto, o pecado não é passado meramente pela força do mal. Exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Apesar de corrompido pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. No subtópico 3 do primeiro tópico está escrito assim: a corrupção total. É um estado de corrupção mental, moral, espiritual da natureza humana. Isso está proposto em Romanos 3, versos 10 a 18. Nesse aspecto,
a inclinação para fazer o mal, fazer o errado, é o resultado do pecado, né? Por causa da queda. E assim sucessivamente. Então, é uma lição muito proveitosa, onde vamos aprender bastante sobre isso. Uma obra que é indicada aqui pela lição é a obra A Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, de Stanley Horton. Eu tenho os dois materiais aqui. Tem o Stanley Horton e de William Mix, né? E tenho, tá aqui lá embaixo, né? Então, esses dois materiais aqui, que eu também faço uso bastante desses livros, né? Pegando algumas referências que é de muito bom proveito, né? O segundo tópico é Teologias Modernas. Eu tenho também um vídeo no canal Rascunho Teológico, que eu indico aí, que eu estou falando sobre a teologia moderna. Inclusive, estou tratando também sobre a teologia generosa. Tudo está dentro desse compêndio, desse liberalismo teológico que se aplicam, tenta se aplicar dessa visão de Slemish, de Paul Tillich, de Soren Kierkegaard, enfim, essas visões liberais desse naipe assim. Por exemplo, a teologia do pecado social. A tese do pecado social remonta nos concílios de Medellín, em 1968, na Colômbia, e Puebla, no México, em 1977. Essa tese define que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça, a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo por isso preciso tratar as questões sociais. O pecado deixa de ser tratado a partir do nível moral. Então isso é um equívoco, isso é uma balela. O pecado veio a todos os homens, não é classe, todos os homens. Então não seria classe de pecado, ok? Outro ponto interessante no nosso segundo subtópico é a teologia liberal, que eu acabei de fazer citação, né? Ela tem as ideias do socialista Karl Marx, né? Essa teoria, ela busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Segundo essa visão, ele nasce na década de 1970 com Gustavo Gutierrez lá no Peru e Leonardo Boff aqui no Brasil. Eu tenho até um material de Leonardo Boff aqui, entendeu? E, enfim, até porque temos que estudar todas essas linhas teológicas para justamente entender por que eles estão equivocados, por que eles estão errados, né? Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado na doutrina bíblica para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Dentro desse impulso surgem aí as teologias de cunhos emancipatórios de gêneros, por exemplo, transgênero ou transgeneridade. O que é isso, né? Ou a sexualidade, a homossexualidade e da raça, de uma das vertentes é a teologia da missão integral, que tem a sigla de TMI, né? O grande impacto dessa influência é que a fé cristã é reduzida à militância política, socialista, marxista. Então as pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem do evangelho. E tudo isso não compactua com o evangelho. O evangelho não trabalha com essa visão. O evangelho não trabalha com esse socialismo obscuro que quer tomar dos outros que é consolidado. Se é seu, independente se você é rico, se é pobre, que classe social você tem. Né? Isso, o evangelho trabalha dentro dessa visão. Depois nós temos o liberalismo teológico, né? Essa é a teologia da libertação, que é pregado, é um negócio totalmente assim, sem noção, na minha visão. Certo? Mesmo estudando, já estudei essas linhas, por isso que eu estou falando que é sem noção, que eu já estudei essas linhas de pensamento, realmente não com a duna, com uma coisa lógica, é um fator ilógico, a minha visão é essa, né? Outro ponto interessante é essa questão da teologia liberal, ou liberalismo teológico, após a reforma em 1517, né? Floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Ora, se você tem a sua razão, é sua. Deus tem a revelação divina e, independente de qualquer situação,
Quem vale quem imputa, é maior do que quem é imputado. E quem imputa a vida a você não é o Senhor, não é Deus? Então você nunca terá, dentro dessa visão, ou da visão cristocêntrica, aliás, você nunca terá como debater, como contender com aquele que te criou, visto que ele pode fazer de você o que ele bem quiser, tanto para o bem quanto para o mal, o que você acha de mal, que a Bíblia chama de justiça, não é? Então nós temos um problema muito sério com essa questão, né? O pecado, ele está aí, ele está totalmente exposto. Então é difícil escapar dessa conclusão de que há algo de fundamentalmente errado com o mundo. Segundo o cristianismo, nosso maior problema é o pecado. No entanto, o conceito do pecado é ofensivo ou ridículo para muitos, né? Esses liberais, aliás, seria a palavra correta, esses liberais, eles trabalham dentro dessa visão, que não há mais pecado, que o pecado é relativo, e que, enfim, e não tem esse negócio de relativizar, não. Na Bíblia não tem isso, não. Quem trabalha com a Bíblia e quem trabalha com o conhecimento acadêmico vai entender que realmente esse liberalismo teológico está equivocado. Equivocado. Tem alguns materiais aqui só para questão de conhecimento, mas não dá para levar em conta de jeito nenhum. É um ideário deles, né, da liberalismo teológico, de oposições antigas, de se opor às antigas doutrinas bíblicas, que se confunde com a revelação divina, né, com a revelação de Deus. Então, essa visão é uma visão totalmente obscura. Nós temos também esse material, um material de ética, temos alguns materiais aqui interessantes sobre isso, mas nós temos aí o terceiro tópico, a normalização do pecado. A crise ética e moral, em termos gerais, os valores que se regulam a conduta de uma pessoa que denominam-se ética, né? Em 1 Pedro capítulo 1, verso 15, aponta uma visão para isto, né? A prática dessa conduta recebe o nome de moral. Nessa concepção, a decência, a obediência, aliás, aos princípios bíblicos reflete aí no caráter de um cristão. Porém, o conceito deturpado, relativizado do pecado resulta nos desvios das falhas de caráter. As falhas de caráter, por exemplo, nós não vamos nunca chegar a um consenso comum, porque o pecado da teologia social, a teologia da libertação e o liberalismo teológico é tudo totalmente, são ataques frontais, ou frontal à doutrina sacrossanta da palavra de Deus. Não vai coadunar nunca, não tem nem como fazer, não dá para conversar, não se conversa, não tem como, porque são coisas absurdas, assim, sabe? Relativizar aquilo que é pecado, está escancarado, está ali acabando, está ali deturpando e você acha que está certo, né? Hoje parece que dentro da sociedade o que é certo é errado e o que é errado é certo. Isso não vai dar certo nunca, vai trazer, e se a igreja se enveredar por caminho assim, a doença espiritual vai aumentar, vai ser problema, né? Nós temos o pecado, temos dois pontos aí, o pecado e a experiência ou a esperança humana. Então tem muitas impressões de que a doutrina bíblica do pecado é austera, é pessimista quanto à natureza humana. Nada, não é nada disso. Nada poderia estar mais distante da verdade. No início do ministério de Jesus, ele foi muito confrontado com isso, mas graças ao Senhor Deus, que ele, como homem perfeito, não cedeu, e nós estamos aqui por isto. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós temos aí a grata satisfação de sermos comprados por Cristo, né? Essa problemática de ética e moral é um negócio sério dentro da sociedade nos dias de hoje. Isso em todo o contexto, né? O que era pecado, eles querem dizer que não é mais. O que não era, quer dizer que é. Então isso tudo não vai dar certo. Outro problema que temos é a imoralidade sexual, né? A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade. Em Romanos capítulo de número 1, verso 24, nos aponta, nos alerta para termos esses cuidados, né? Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banalização, o sexo pré-conjugal, extraconjugal, a normalizar-se
normaliza-se aí o homossexualidade, a homossexualidade. Então a questão da doutrina da castidade é vista como opressora. Se um jovem, um moço se guarda para o casamento, né, sendo casto até o dia do seu casamento, isso dentro da sociedade de hoje é um absurdo. E não, é bíblico, né? É bíblico. E assim sucessivamente. A doutrina da castidade virou uma forma opressora nesse aspecto. O afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero, a erotização da infância promove a luxúria e a licenciosidade, né? Então o pecado é tolerado, a família, o pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Dentro dessa visão, se tolera o pecado, se negligencia, se destrói a família e se negligencia a doutrina da santidade. Biblicamente, isso está fora de qualquer contexto. Temos que ir trabalhar dentro da visão cristocêntrica, bíblico-teológica, para não perdermos o foco da sua santa palavra, né? Depois nós temos a dessacralização da vida, que é a questão do aborto, né? As escrituras ensinam que a vida humana é sagrada, porque tem a origem divina. Gênesis capítulo 1, verso 27. Por conseguinte, a vida é inviolável e deve ser valorizada. 2 Pedro capítulo 1, verso 3. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Capítulo 5, verso 29 de Efésios, né? Não obstante, aí a valorização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo e sem as devidas limitações éticas e morais, ou seja, é o hedonismo em ação, né? Não precisa ter lei. Então tem um slogan que se fala: meu corpo, minhas regras, né? Reivindica assim o pseudo-direito de pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer suicídio, eutanásia e outras aberrações e afins. Então, a sociedade, a humanidade quer se autodestruir, é isso? Deus tem o melhor para a sociedade, tem o melhor para a humanidade, tem tudo que a humanidade precisa, né? Até porque se Deus tirar o fator natureza, o sol, lua, luz, vento, água, chuva, vapor, enfim, acabou o ser humano, acabou a sociedade. Assim, o corpo é um templo do Espírito Santo e não pode ser profanado, ok? Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, onde estaremos estudando sobre o perigo do ensino progressista. De fato, a lição de número 2 tocamos um pouco nisso, mas na lição de número 3 seremos mais abrangentes dentro desse contexto. Deus em Cristo abençoe e até a próxima aula, que se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.